Em São Paulo, meio-dia. Está no ar mais uma edição do programa Redemoinho, hoje tratando dos assuntos do mundo da cultura. Olá, seja bem-vindo, Célio Turino, é um prazer tê-lo aqui nesse redemoinho dessa semana. O que você nos conta, Célio? O que está rolando na cultura? Obrigado, Eleonora e Rodolfo. E, aliás, torcendo aí pelo pronto restabelecimento de vocês aí na Covid, né? A coisa tá pegando, né? Vi que o presidente Lula, a Janja também contraíram Covid, né? Felizmente, sem grandes problemas, mas enfim. E para todo mundo, né? É bom a gente se cuidar bastante agora nesse período, né? Bom, sobre o tema da semana, tem que ser o rachadão sertanejo, né? Na verdade, talvez a gente esteja diante de um mega esquema, talvez não, eu diria que muito provavelmente estamos diante de um mega esquema de desvio de recursos públicos por esses mega shows, né? Que até é injusto chamá-los de sertanejo. Na verdade, é um sertanejo agropop, alguma coisa assim, que tem promovido uma verdadeira gafanhotagem aí nos pequenos municípios do Brasil, não só, mas sobretudo. Eu vou dar alguns parâmetros, né? Recentemente nós ficamos sabendo de um desses cantores, dos mais conhecidos aí, que o cachê dele varia de 800 a 1.200.000, e é pago por municípios pequenos, com menos de 10 mil habitantes, às vezes. Houve um município em Roraima, São Luís, que pagou R$800 mil em cachê. O município não tem 8 mil habitantes. Nós fomos verificar, inclusive, esse município teria direito a recursos da Lei Aldir Blanc, que poderia aplicar ali, certamente, a um cantor de música sertaneja, um cantor de música macunaímica, que é um gênero lá de Roraima, a música gaúcha ali, porque é muito gaúcho ali no sul de Roraima, a bordadeiras, a contadores de história, que poderiam ter tido acesso ao recurso da Lei Aldir Blanc e não tiveram, houve descaso do município. E, ao mesmo tempo, eles gastam uma quantia que é equivalente a 10 vezes o que eles teriam direito pela Lei Aldir Blanc e que não foram atrás. E gastam 10 vezes isso com um único show. Isso é indecente, é imoral. É ilegal também. As pessoas às vezes dizem que o show ele pode, de qualquer forma, acontecer, né? E o cachê ele pode variar de acordo com o mercado. Claro, há cachês de mercado, mas aí o mercado que pague. No padrão público, há limites. Por exemplo, esse povo todo, eles falam muito mal da Lei Rouanet, não é? Para que as pessoas tenham uma ideia, a Lei Rouanet ela tem teto para pagamento de cachês. Agora, o governo, num ataque brutal à Lei Rouanet, colocou o cachê em R$3 mil, o que é absolutamente descabido. Mas antes, o cachê era de R$45 mil. Esse era o teto da Lei Rouanet. Alguns desses shows aí do rachadão sertanejo estão custando 400 vezes o teto da Lei Rouanet. R$3 mil, às vezes eles recebem 1.200.000. Deve ser por isso que eles são contra a Lei Rouanet, né? Assim como todos os demais custos técnicos, de palco, de som, tudo que vem pela Lei Rouanet tem parâmetros de custo, né? É necessário que se envie um projeto, com justificativa, indicação de beneficiários, contrapartidas em acessibilidade, gratuidade, por vezes oficinas e atividades, isso quando se trata de shows, né? Na maioria da Lei Rouanet, inclusive, já é direta a gratuidade em museus e uma série de outros projetos, preservação de
patrimônio histórico, recuperação de bens tombados, enfim. Mas, mesmo em shows, há contrapartida, não é? E é necessário um cronograma, um projeto detalhado, depois o projeto vai para a avaliação de um parecerista, especialista no tema, depois ele vai para uma comissão, que é a CNIC, Comissão Nacional de Incentivo Cultural, que aprova o projeto. Aí o proponente ainda tem que captar o patrocínio, a maioria não capta, para que as pessoas tenham uma ideia. De 20 mil projetos contemplados pela Lei Rouanet, aproximadamente 4 mil é que conseguem captar o patrocínio, 20% desse número, né? E o que significa um segundo crivo, que é o do departamento de marketing da empresa. Depois de realizado o projeto, há que fazer a prestação de contas sobre o objeto do trabalho, apresentar a conta bancária específica do projeto de lei, batendo cada despesa com o que foi planejado antes. E aí tem também, ao final da prestação de contas, há uma avaliação técnica do cumprimento do projeto, né? Nada disso tem no Rachadão Sertanejo. E é algo em valores estúpidos. Para que as pessoas tenham uma ideia, porque às vezes se fala de milhões, né? 800 mil, 1 milhão, as pessoas não têm nem parâmetro, né? A Virada Cultural de São Paulo, que é o maior evento cultural em volume de pessoas que se realiza no país, a partir de uma prefeitura, né? Tem milhões de pessoas que participam, há inclusive impacto econômico. Ela tem teto no valor dos cachês, é de 300 mil. E raros são os grupos que chegam nesse teto. Na média, são cachês de 30, 40 mil reais, aqueles mais famosos, e há outros também. Assim é também nas festas de São João, no Nordeste. Agora, com o Rachadão Sertanejo, tem quebrado, mas, em média, também, grupos conhecidos, populares, eles têm valores com maior razoabilidade, né? O Carnaval no Rio de Janeiro, as escolas de samba com 3 mil integrantes que se organizam ao longo de um ano todo, que tem toda uma cadeia produtiva em torno disso, bordadeiras, figurinistas, carpinteiros, marceneiros, recebem um cachê para a apresentação, né, do grupo especial, recebem um cachê de 1,5 milhão. Esse é o maior cachê que tem. E aí, para um show de 1 hora, 1h20, se usa 800 mil, 1 milhão, 1,2 milhão, isso está errado. Inclusive dentro dos parâmetros da própria legislação atual. Todo gestor público ele tem que seguir os princípios da economicidade, aí também da moralidade, da publicidade, da impessoalidade, da legalidade. E qualquer pessoa que compreende de produção cultural percebe que isso não tem acontecido. Se nós puxarmos esse fio, talvez sejam centenas de shows dessa forma. Há que avaliar de onde que está saindo esse recurso, porque não deve ser só de orçamento municipal, pode ser também via orçamento secreto, por exemplo. Há que seguir a trilha do dinheiro também, tem que se abrir as contas em investigação para saber se houve algum tipo de devolução desses cachês. E ao final das contas, em demonstrando o que houve, vai ter que ter devolução desse dinheiro. Não há como alegar ingenuidade do artista numa condição dessa, até porque eles trabalham muito a partir dessa ideia da ostentação, do luxo absurdo, né? Criando um conjunto de maus valores até no país, né? Esses eventos, né, desse chamado Rachadão Sertanejo, eles funcionam quase como uma gafanhotagem nos municípios. O que eles levam é violência, muitas vezes, bebedeira nesses eventos,
e desprezam a produção cultural e artística local. Aliás, quem deveria estar mais preocupado para apurar isso deveriam ser os verdadeiros compositores e duplas sertanejas de raiz, que trabalham com ótimas, belas composições, não é? Quantos grandes autores nós não tivemos no Brasil, não temos no Brasil, e são completamente desprezados. Durante a Lei Aldir Blanc, eu acompanhei, né, todo o processo de formulação e implantação da lei, recebi vários relatos de músicos sertanejos, inclusive, que foram obrigados a vender o instrumento musical, o amplificador de som, músicos que tinham aquele seu arranjo econômico modesto, que gravavam a música em casa, prensavam no CD, ficavam numa churrascaria, num posto de gasolina, tocando. Quem viaja pelos interiores do Brasil conhece muito disso. E vendendo ali o seu CD para se manter, e que não conseguiram se manter durante o período mais pesado da pandemia, não é? E daí a necessidade da Lei Rouanet, da Lei Aldir Blanc, e por isso, inclusive, minha indignação por alguns desses municípios, pelo menos eu verifiquei que esse de São Luís, em Roraima, nem se preocupou em acessar o recurso. Também Conceição do Mato Dentro, em Minas Gerais, que também pagou um mega cachê, aí para lá de R$ 1 milhão, devolveu o recurso da Lei Aldir Blanc. Olha só, não havia algum cantor sertanejo ali que poderia fazer uma transmissão pela internet, não havia uma poeta, uma bordadeira necessitando desse recurso. Eu digo isso porque, por vezes, as pessoas podem, no grau de indignação com dreno de recursos, fazer apenas uma comparação com outros setores de serviços públicos que deixam de ter investimento, e estão corretas, né? Em Magé, por exemplo, o valor de um cachê é o equivalente ao valor da merenda escolar do ano que a prefeitura gastou. Será que a merenda escolar daquelas crianças não poderia ser melhor um pouco? Ou aplicado em outra área? Ou mesmo um recurso de um show desse, se ele fosse aplicado ao longo do tempo, ao longo do ano, quanto isso não daria de retorno? Ponto de Cultura, que foi o programa que eu idealizei, implantei, quando no Ministério da Cultura. À época, o valor de repasse que nós fazíamos, unitário a todos os pontos de cultura, era de R$ 60 mil por ano. Por estudos do IPEA, com esse investimento, era possível gerar 11 postos de trabalho, metade desses remunerados, metade voluntários, beneficiando diretamente 300 pessoas e um público indireto de 3 mil pessoas por ponto de cultura, com investimento de 60 mil, à época, aí, 2004 a 2010. Reajustando o valor, digamos, 120 mil reais nesse período agora, ou seja, com um show se mantém 10 pontos de cultura. Então, é indigno, é indecente, é imoral, é necessário que exista apuração, e o correto seria por uma CPI. Eu não tenho visto uma mobilização intensa por uma CPI no Congresso. Eu já vi alguns pronunciamentos, mas nada mais forte. Creio que deveria ser intensificado, inclusive como pressão da sociedade, e principalmente dos cantores sertanejos de raiz. Mas isso independe, porque essa apuração ela pode ocorrer de maneira independente pela sociedade, ela deve ocorrer pela imprensa e é obrigação que ela aconteça pelos órgãos de controle, pelo Ministério Público Federal e os Ministérios Públicos nos estados e pelos tribunais de contas, e que certamente não é necessário ser um especialista em produção cultural, em política pública de cultura, para perceber que está havendo um grande desvio. Por último, há um vínculo desse rachadão sertanejo, desse mega esquema, que muito provavelmente vai passar de R$ 1 bilhão de reais, fazendo aí pela projeção, só para que as pessoas tenham uma ideia. Uma empresa ela recebeu um empréstimo do BNDES de 320 milhões de reais. Depois houve um desmentido sobre a titularidade da empresa. Aí
aí eu considerei isso mais cabeludo ainda. Saiu, inclusive, na Folha, no UOL, esse desmentido. A empresa tinha o nome de OneSet, né? 17. Essa era a relação. Mas depois, ela é de um fundo que passou para outro fundo, que passou para outro fundo. Mas o fato é que o dinheiro saiu do BNDES e o objetivo era uma chamada startup de alavancagem de carreiras sertanejas. E se antecipava os valores e depois se negociava isso. Isso aconteceu em 2019. Olha só a proporção. A Lei Rouanet, por ano, ela movimentava, agora cortou-se muito, né? O governo atacando e tudo mais, mas ela movimentava até 2018, 2019, 1 bilhão e 200 milhões de reais. Ou seja, se deu para uma empresa um quarto desse valor. A Lei Aldir Blanc, que, segundo dados do IPEA, gerou de 430 a 450 mil postos de trabalho, preservou na cultura e na arte, teve um investimento nacional de 3 bilhões. Ou seja, se aplica mais de 10% desse valor com uma única empresa. Aí é um esquema de extrema difusão ideológica da extrema-direita, vinculado a esses negócios, não da agricultura, mas do chamado agrobusiness, né? Quando eu era mais jovem, a gente chamava isso de latifúndio, né? Agora eles dizem que são latifúndios produtivos, porque exportam toda a produção e não pagam um centavo de imposto, né? E difundem esses valores de violência, de armamentismo, de muita vulgaridade, né? Então, a gente também está diante de um esquema de difusão ideológica desses valores da extrema-direita. O que eu posso dizer é que esse modelo, inclusive, agroexportador do Brasil, ele sim destrói a cultura brasileira. Trator não faz folia de reis. Agrotóxico não toca viola, nem canta. Aliás, mata o cantador e mata o violeiro com os venenos que eles difundem por aí. E esse tipo de produção mecanizada e também que se expressa artisticamente com essa vulgarização da vida, ele acaba com o Moçambique, ele acaba com o vaneirão, ele acaba com as congadas, ele acaba com as festas, ele acaba com as cantorias. Por quê? Porque as pessoas, inclusive, eles empregam muito pouca mão de obra, é tudo maquinário, e elas desaparecem e vão para as cidades e vão ter que viver nas favelas e serem maltratadas e desrespeitadas. O povo brasileiro ele não pode mais continuar permitindo que isso aconteça e que esses aproveitadores continuem se aproveitando da boa-fé do povo, às vezes até da ilusão do povo, que se torna fã desse tipo de coisa, né? E por isso é muito necessário que o Brasil faça uma boa investigação sobre esse rachadão sertanejo. É o que eu tinha preparado para hoje. Boa, Célio. Muito bom. Muito bom, assunto em cima da pinta aí, de fato, como você disse, preciso seguir o dinheiro aí. O Célio Turino fala aqui no programa Redemoinho, que é um programa que tu também transmite de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia, cada dia com um tema específico. O historiador Célio Turino fala sobre cultura e volta na próxima segunda-feira. Amanhã estará em pauta aqui no Redemoinho os movimentos populares, com a participação do dirigente nacional do MST, João Pedro Stedley. Célio, muito obrigado por sua participação, muito obrigado a todos que estiveram conosco, que vão seguir com a gente pela internet afora. Boa tarde, boa semana. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Obrigado.